Meu nome é Sarah Mitchell, e eu tinha 34 anos quando morei em Chicago, trabalhando como designer gráfica. Minha vida era simples, uma mistura de trabalho, família e os pequenos e tranquilos prazeres que acompanham as rotinas diárias. Nunca imaginei que uma noite, enquanto estava sentada sozinha no meu apartamento, tudo mudaria em um instante. Tudo começou com uma dor repentina e aguda no meu peito, lancinante e sufocante. Eu ofeguei para respirar, tentando desesperadamente me firmar, mas naquele momento fugaz, o mundo ao meu redor começou a desaparecer. A escuridão me envolveu e, num piscar de olhos, eu tinha ido embora. Eu tinha atravessado. A transição foi tão suave, tão sem esforço, que quase pareceu uma libertação. A dor desapareceu completamente e, em seu lugar, senti uma sensação avassaladora de paz. Abri os olhos, apenas para me encontrar em pé em uma paisagem sobrenatural, vasta, radiante e diferente de tudo que eu poderia ter imaginado. O ar estava vivo com um brilho dourado, e o céu acima era uma mistura de cores que desafiava a descrição terrena. Havia uma energia aqui, um ritmo suave e pulsante, fluindo através do próprio tecido deste reino. O chão sob meus pés parecia sólido, mas sem peso, como se eu estivesse caminhando sobre a essência da própria existência. Não senti medo, nem confusão, apenas uma sensação abrangente de pertencimento, como se tivesse encontrado meu verdadeiro lar. Meus pés se moveram para frente, não porque eu soubesse para onde estava indo, mas porque eu estava irresistivelmente atraído para mais fundo neste mundo celestial. Enquanto eu caminhava, o próprio ar parecia zumbir, não de uma forma alta, mas com uma melodia tranquila que ressoava profundamente dentro de mim, como se o próprio lugar em que eu estava estivesse me recebendo de braços abertos. Olhei ao redor, cativado pela beleza da paisagem. Rios brilhavam como diamantes líquidos, suas águas fluindo suavemente, como se fossem parte de uma grande harmonia invisível. As árvores que se estendiam pelo horizonte pareciam respirar, suas folhas brilhando fracamente, movendo-se suavemente com uma brisa etérea. Flores desabrochavam e fechavam em uma dança rítmica, como se estivessem se comunicando com o próprio universo. Então, de dentro da beleza, ouvi uma voz, profunda, quente e cheia de autoridade, mas terna e amorosa em seu âmago. Virando-me para a voz, eu o vi, Jesus Cristo. Ali, diante de mim, estava uma figura de pura luz e amor. Sua presença era tão poderosa, tão pura, que preenchia cada canto do meu ser. Seus olhos, irradiando sabedoria divina, encontraram os meus, e naquele momento, parecia que ele conhecia cada parte de mim, cada pensamento, cada erro, cada alegria e cada tristeza que eu havia experimentado. Mas não havia julgamento. Apenas amor. Seu olhar era aquele que parecia alcançar profundamente minha alma, preenchendo cada espaço vazio com calor, compreensão e aceitação. Bem-vinda, Sarah, ele disse, sua voz carregando uma profundidade de paz e tranquilidade. Há muito para você ver. Naquele momento, fiquei em silêncio, minha mente correndo para compreender a profundidade do que estava se desenrolando diante de mim. Eu já tinha ouvido falar de experiências de quase morte antes, mas nada poderia ter-me preparado para isso. Eu me senti leve, liberto dos fardos e ansiedades da vida. Neste reino, tudo fazia sentido. Aqui, eu estava em casa. Jesus gesticulou para que eu andasse com ele, e eu o segui. Conforme nos movíamos juntos por essa paisagem radiante, o próprio ar parecia vibrar com energia divina. Havia uma sensação constante de harmonia, de pura alegria que emanava de tudo ao nosso redor. Caminhamos ao lado de um rio, suas águas tão claras que eu podia ver o reflexo de inúmeras estrelas, como se os próprios céus fossem espelhados em suas profundezas. Os sons de risadas e vozes suaves ecoavam à distância, enchendo o ar com uma sensação avassaladora de amor. Era como se o próprio céu tivesse me envolvido em seus braços, me abraçando em seu calor infinito. Há outros aqui que desejam conhecê-lo, disse Jesus, enquanto parávamos perto de um prado tranquilo que parecia se estender para sempre. Você entenderá com o tempo. Olhei para ele, uma pergunta se formando em meus lábios, mas antes que eu pudesse falar, ele se foi. Eu não estava com medo. Senti uma profunda sensação de saber que era assim que as coisas deveriam se desenrolar. Virando-me, eu a vi. Diana, princesa de Gales, estava diante de mim, radiante e brilhante com uma luz que parecia vir de dentro dela. Ela estava vestida com um vestido branco esvoaçante que brilhava suavemente com um tom dourado, e seus olhos brilhavam com gentileza. Seu sorriso familiar, tão caloroso e convidativo, era exatamente como eu tinha visto em inúmeras fotografias e vídeos, mas aqui, ela parecia mais jovem, intocada pela dor e tristeza que haviam marcado sua vida na Terra. Olá, Sarah, ela me cumprimentou, sua voz suave e autoritária, carregando uma força gentil que me fez sentir como se estivesse na presença de algo verdadeiramente extraordinário. Há tanto que eu quero compartilhar com você. Fiquei congelado, minha mente lutando para compreender a realidade do momento. Como isso estava acontecendo?
Porque ela, de todas as pessoas, estava aqui, esperando por mim. E o que era que ela queria que eu entendesse? Eu me vi olhando para a princesa Diana em um estado de puro espanto, incapaz de desviar os olhos. Sua presença irradiava calor, um tipo de luz que parecia quase sobrenatural, como se ela fosse um farol de serenidade e graça neste espaço celestial. Ela sorriu, um sorriso tão genuíno, tão cheio de uma paz que era profunda e abrangente, que eu podia sentir seu efeito calmante me inundar, acalmando a confusão e o espanto que giravam dentro de mim. Mesmo neste reino, sua elegância era inegável, como se ela fosse uma visão do mais alto tipo de graça que transcendia qualquer coisa terrena. Sara, ela falou novamente, sua voz carregando uma qualidade melódica que parecia ressoar com o próprio tecido deste lugar. Eu sei que você tem muitas perguntas. Eu assenti, sobrecarregada, mas ansiosa para entender. Minha mente correu, o que ela queria que eu soubesse. Ela estava realmente aqui por mim. As respostas pareciam fora de alcance. Seu olhar se suavizou com compreensão, como se ela pudesse sentir minha luta para processar esse momento. Você se pergunta se estou em paz, ela continuou. Sim, Sara. Eu encontrei paz. Eu encontrei clareza. Este lugar é diferente de tudo que você pode imaginar na Terra. Não há mentiras aqui, nem dor, nem traições, apenas amor, apenas verdade. Ela gesticulou para o horizonte brilhante ao nosso redor, a luz brilhando em ondas como se ecoasse suas palavras. Este é um lugar de compreensão. Engoli em seco, ainda processando o peso das palavras dela. Mas por que estou aqui? Qual é meu propósito neste lugar? Perguntei, minha voz quase um sussurro, incerta. A expressão de Diana se tornou mais introspectiva enquanto ela olhava para mim, como se ela pudesse ver através de mim. Eu sei porque você está aqui, ela disse gentilmente. Você foi feito para ver, entender e retirar o que aprendeu. Minha mente girou em descrença. Retirar. Eu repeti, tentando entender. Você quer dizer que eu não vou ficar aqui? O sorriso de Diana era conhecedor, mas reconfortante. Ainda não, Sara. Sua jornada não acabou. Mas antes de retornar ao seu mundo, há coisas que você deve testemunhar. Suas palavras eram reconfortantes e pesadas, e senti uma mudança no próprio ar ao meu redor, como se o próprio tecido deste lugar estivesse mudando sutilmente. Senti uma energia silenciosa ondular pelo ar, e os olhos de Diana pareceram piscar por um momento, como se ela pudesse sentir algo se aproximando. A família real, ela começou, sua voz pensativa e comedida, como se contemplasse o peso do que estava prestes a compartilhar. Há mudanças pela frente, grandes mudanças. O mundo viu o que queria ver, mas a verdade tem um jeito de vir à tona. Meus filhos, eles vão consertar as coisas. Suas palavras carregavam uma força silenciosa, e senti um arrepio percorrer minha espinha, não por medo, mas por uma percepção crescente de que Diana sabia de algo que eu ainda não conseguia entender completamente. Ela fez uma pausa, seu olhar se intensificando enquanto ela continuava. Camila, Diana. Disse, sua voz baixa e contemplativa. Ela fez escolhas, algumas sem saber, outras com intenção deliberada. Mas no final, tudo se completa. O que era para ser sempre encontrará seu caminho. Suas palavras eram enigmáticas, mas havia uma finalidade inegável nelas que me deixou com uma sensação de desconforto, como se as respostas fossem profundas demais para serem totalmente compreendidas naquele momento. Antes que eu pudesse perguntar mais, senti uma mudança sutil na energia ao nosso redor, e Diana começou a desaparecer. Conforme o ar ao meu redor mudou novamente, uma nova presença surgiu. Meu olhar se virou, e diante de mim estava ninguém menos que Michael Jackson, vibrante, jovem livre dos fardos que definiram sua vida na Terra. Seus olhos, cheios de gentileza, continham uma profundidade de compreensão que falava muito, e ainda assim havia uma leveza nele agora, uma sensação de liberdade que ele nunca havia conhecido durante seu tempo no mundo. Sara, Michael disse, sua voz grossa de emoção. Eu estava esperando por você. Suas palavras pairaram no ar, e eu me vi sem fôlego, sobrecarregado pela visão de uma das figuras mais enigmáticas da história parada diante de mim. Meu coração disparou, não de medo, mas de um espanto que preencheu cada canto do meu ser. Ele sorriu suavemente, e havia uma sinceridade inconfundível em seus olhos. Quero que você saiba, Sara, que estou feliz agora. Estou curado. A dor, as lutas, elas não nos seguem aqui. Suas palavras carregavam uma paz que irradiava dele como um bálsamo de cura. Eu podia sentir a sinceridade em cada palavra sua, e era como se a própria essência de quem ele era tivesse sido libertada das correntes do sofrimento e da adversidade. Mas, ele continuou, sua voz ficando mais séria, eu ainda me importo profundamente com o mundo. Eu me importo com as crianças, com aqueles que estão sofrendo. Há tanta injustiça no mundo, Sara.
As coisas que eu vi, as coisas contra as quais lutei. Sua voz sumiu, seu olhar se deslocando em direção ao horizonte como se ele pudesse ver além deste reino, como se sua preocupação com o mundo ainda permanecesse em seu coração. Não acabou, ele disse calmamente, suas palavras carregando um peso que eu podia sentir bem fundo dentro de mim. Senti o nó se formar na minha garganta, incapaz de compreender completamente a profundidade do que ele estava tentando transmitir. O que você quer dizer? Perguntei, minha voz quase um sussurro, mas antes que ele pudesse responder, o mundo ao nosso redor pareceu mudar novamente, deixando-me com mais perguntas do que respostas. Michael soltou um suspiro pesado, seu olhar distante enquanto falava, o mal existe. Ele prospera na vulnerabilidade dos inocentes. Ele manipula, distorce verdades e se esconde à vista de todos, espreitando onde menos esperamos. Eu lutei do meu jeito, mas esta batalha, esta guerra, não é só minha. Suas palavras pairaram no ar, afiadas e inquietantes. Um arrepio percorreu minha espinha. Não era apenas uma conversa, era uma revelação que cortava o véu da realidade. A verdade, Michael continuou, sua voz tingida com uma resolução feroz, sempre encontra uma maneira de perfurar a escuridão. Ela pode estar enterrada, mas não pode ser extinta. Ele fez uma pausa, respirando profundamente como se estivesse absorvendo a própria essência da beleza que nos cercava. Seus olhos escaneavam a extensão celestial, mas sua mente parecia focada em algo muito além. Eles tentaram me silenciar, ele disse com certeza inabalável, mas minha mensagem perdura. O mundo deve despertar. Devemos nos levantar para proteger os inocentes e permanecer firmes contra as forças das trevas. Eu podia sentir a gravidade de suas palavras afundando profundamente em minha alma, o peso de seu significado pesado, mas comovente. Havia tanto para desvendar, tanto escondido sob a superfície que eu ainda não tinha entendido. Minha boca se abriu como se fosse falar, para perguntar mais a ele, mas antes que eu pudesse, a energia no espaço mudou novamente. Era como se o próprio ar tivesse ondulado com a chegada de outra presença. A forma de Michael brilhou diante de mim, sua figura se desfocando enquanto ele me dava um único aceno de cabeça e desaparecia de vista. E então, ele apareceu. Elvis Presley. Uma onda de antecipação surgiu em mim. Que sabedoria ele carregava. Que verdades ele havia descoberto. Meu coração disparou, sabendo que essa jornada estava apenas começando, e as revelações à frente estavam fadadas a mudar minha vida. Elvis estava diante de mim, sua presença imponente e calorosa, irradiando o mesmo carisma que eu tinha visto em inúmeras fotografias de seus anos de pico. Ele era jovem, vibrante, cheio da mesma energia contagiante que outrora cativou milhões. Seus icônicos olhos azuis brilhavam com uma sabedoria ancestral, e seu sorriso tinha uma profundidade de conhecimento. Uma que somente alguém que tinha experimentado imensa fama e provações pessoais poderia possuir. Bem, querida, seja bem-vinda, ele me cumprimentou, sua voz tão suave e familiar quanto suas famosas melodias. Você certamente teve uma jornada e tanto, não é? Assenti, ainda me recuperando de tudo que já havia acontecido diante de mim, minha mente lutando para processar a magnitude de tudo aquilo. Eu nem sei o que dizer, admiti, minha voz quase um sussurro, dividida entre espanto e confusão. Elvis riu baixinho, cruzando os braços enquanto se inclinava para trás. A maioria das pessoas não faz isso quando chega aqui. Mas deixa eu te contar, docinho, há muito mais neste lugar do que você poderia imaginar. Enquanto suas palavras ecoavam no ar, a paisagem ao nosso redor brilhava com um brilho etéreo. A luz dourada banhava tudo com seu calor, criando uma sensação avassaladora de paz, mas por baixo de tudo, havia uma urgência inegável, uma energia que zumbia sob a superfície calma. O olhar de Elvis suavizou, e algo na maneira como ele olhou para mim deixou claro que essa conversa estava prestes a mudar de direção. Eu sei porque você está aqui, Sarah, ele disse, sua voz ficando séria, carregando uma intensidade que não estava lá antes. Você está destinada a pegar algo de volta. O mundo está mudando, e as pessoas precisam ouvir a verdade. Engoli em seco, sentindo o peso de suas palavras, a gravidade da responsabilidade de repente me pressionando. A verdade sobre o quê? Ele exalou profundamente, seu olhar vagando em direção ao horizonte, seus olhos estreitando-se com preocupação. Há forças neste mundo, Sarah, forças que manipulam, enganam e usam o poder para alimentar sua própria ganância. Você já falou com Diana e Michael, eles sabiam a verdade também. Agora, é hora de você ver com seus próprios olhos. Antes que eu pudesse responder, uma mudança repentina na atmosfera me puxou para uma visão vívida, quase surreal. Uma onda de imagens explodiu em minha mente, cenas de corrupção, engano, o sofrimento dos inocentes e segredos que tinham sido cuidadosamente escondidos à vista de todos, mas perigosos demais para ignorar. Eu engasguei, sobrecarregado pela pura intensidade do que eu estava testemunhando, o peso das verdades ocultas desabando sobre mim.
Elvis gentilmente colocou uma mão no meu ombro, seu toque firme e reconfortante. Eu lutei minhas próprias batalhas contra eles. Michael também, e Diana também. Mas a verdade, minha querida, tem um jeito de se fazer conhecida, e você, sim, você, tem um papel vital a desempenhar na revelação dessa verdade. Uma tempestade de emoções surgiu dentro de mim enquanto eu lutava para juntar as peças do que estava acontecendo. Meu coração batia forte no peito, uma mistura de medo e admiração. O que eu devo fazer? A pergunta escapou dos meus lábios, tremendo de incerteza. Ele encontrou meu olhar com uma expressão cheia de compreensão e determinação. Você vai descobrir, com o tempo. Mas primeiro, você precisa acordar. Essas palavras me atingiram com uma força que eu não conseguia ignorar. Acorde. A percepção caiu sobre mim como uma onda gigante, me puxando do mundo pacífico em que eu estava flutuando. Eu não deveria permanecer aqui, não neste lugar etéreo. Meu tempo neste reino celestial estava chegando ao fim. Uma força poderosa começou a me puxar, me afastando do brilho radiante que me envolvia, da beleza serena que acalmava minha alma. Enquanto eu vagava, os rostos de Diana, Michael e Elvis permaneceram gravados em minha mente. Suas expressões não eram apenas cheias de gentileza, eram expressões de propósito, me incentivando a seguir em frente, me guiando em direção a algo maior. Pouco antes de ser completamente puxado para longe, ouvi a voz de Elvis uma última vez, um sussurro suave, mas firme, que parecia alcançar além do véu. Lembre-se, querida, o amor e a verdade sempre brilharão através da escuridão. Mantenha a fé. E assim, fui puxado de volta. Meus pulmões gritavam por ar enquanto eu arfava, meu corpo se sacudia ereto. A brancura estéril de um quarto de hospital me cercava, o bip rítmico das máquinas enchia o ar, e enfermeiras correram para o meu lado. Minha mente girou quando a realidade da minha situação me atingiu, eu estava vivo. Eu tinha retornado de onde quer que eu estivesse. Lágrimas brotaram em meus olhos enquanto tudo o que eu tinha acabado de vivenciar, as imagens vívidas, as vozes poderosas, se acomodava dentro de mim. Não era um sonho. Não era uma invenção da minha imaginação. Eu realmente tinha estado lá, naquele lugar, e agora, eu estava de volta com algo muito maior do que apenas uma lembrança. Eu tinha uma missão, uma que parecia tão pesada quanto a própria verdade. O peso da experiência pressionava profundamente dentro de mim, enquanto eu entendia a natureza profunda do que eu tinha visto. Eu tinha vislumbrado algo além do véu, uma verdade que poucos poderiam compreender. E agora, era minha responsabilidade compartilhá-la, não apenas como uma história, mas como uma mensagem. Era um aviso, um farol de esperança e um chamado para despertar o mundo para as forças invisíveis em jogo. Respirei fundo e me acalmei, as palavras que tinham sido sussurradas para mim ressoando em minha mente, um mantra que eu não conseguia esquecer. A verdade sempre encontra uma maneira de brilhar. Meu olhar varreu a sala, minha mente correndo enquanto a magnitude da minha jornada se estabelecia. Eu não era mais apenas Sarah Mitchell, uma mulher comum de Chicago. Eu tinha testemunhado algo muito além da compreensão comum, e eu sabia, com cada fibra do meu ser, que minha vida nunca, jamais seria a mesma novamente.